Olá, internautas! Pastor Jonias, estamos de volta para fazer mais uma gravação da lição da revista da Escola Bíblica Dominical CPAD. Lembrando-vos que no site www.missãoindoconfinsterra.com você encontra os vídeos ali postados, e no blog Escola Dominical Jonias blogsport.com.br você encontra as lições postadas e também os vídeos com antecedência, uma semana antes. Então acesse o blog, que é Escola Dominical, Escola Net, é um blog dedicado exclusivamente para Escola Dominical. O pastor Jonias comentando a lição em vídeo sempre com antecedência. Lição 9 do terceiro trimestre de 2015. O tema: a corrupção dos últimos dias. Texto áureo: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. 2 Pedro 2:12. A verdade prática, o ensino da palavra de Deus de modo cuidadoso pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. E o objetivo geral, descrever a corrupção dos últimos dias. Este é o objetivo geral desta lição. É o capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, a última carta que ele escreveu antes de partir para a eternidade. O esboço da lição está assim. A lição está dividida em 3 partes: os tempos trabalhosos, Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis. No terceiro ponto, ou na terceira parte, o ensino da palavra de Deus nos tempos difíceis. Aí nós temos os pontos e subpontos que nós vamos trabalhar aqui, obedecendo a este esboço homilético. O sábio apóstolo visualizava uma situação caótica no meio evangélico. Lá do presídio em Roma, ele escreveu uma carta ao seu filho na fé, que pastoreava a igreja de Éfeso. Ele antevê a situação geral dos últimos tempos e o que estava ocorrendo já naquele tempo, nos primórdios da nossa era. Nos últimos dias, ele trabalha aqui nessa primeira parte os tempos trabalhosos. A expressão aqui, últimos dias, não se refere exclusivamente aos tempos do fim, mas também se refere aos ataques do gnosticismo à igreja. O que é isso? O gnosticismo, um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa época. Esta forma de ver o mundo na área espiritual era prejudicial à igreja, que pervertia os ensinos genuínos da palavra. E neste primeiro ponto, sabe o apóstolo, que é comentado pelo comentarista dessa revista, aponta as características dos tempos trabalhosos. Quais são essas características? Homens amantes de si mesmo, ou seja, o egoísmo predominante. Amante de si mesmo é a predominância do egoísmo, é o egocentrismo. Aliás, o princípio fundamental de todo mal e de todo desastre na humanidade é o egoísmo. Avarentos, que é o amor exagerado ao dinheiro em detrimento dos valores humanos. Presunçosos, soberbos. Ele está dando as características aqui dos tempos trabalhosos nas pessoas que tentavam perverter a palavra. Blasfemos, desobedientes a pais e mães. São pessoas que não valorizam a família, são dissidentes familiares. A família é a célula máter da sociedade, a célula mãe. Quando
filho desobedece a pais e mães, ele é um dissidente familiar e para a sociedade, incrementando ações maléficas que destroem a sociedade, que corroem a sociedade. Profanos e sem afeto natural, são frios, calculistas, irreconciliáveis, caluniadores, irreconciliáveis. Jamais terá condição de perdoar, não perdoa. Perdão é divino, ele não tem condição de perdoar. São caluniadores, falam o que vem na teia de falsa aparência. No ponto 1, nós temos esse subponto. E no ponto 2 aqui, falsa aparência. Tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Quer dizer, a roupagem é uma roupagem atrativa, com aparência de bondade, de piedade, mas nega o seu resultado, nega a eficácia. No ponto 2, ou na parte 2 da lição, Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis. Este que foi chamado o príncipe dos apóstolos, o sequenciador do evangelho, propagando nos vários rincões da terra, fazendo 3 grandes viagens missionárias, enfrentando as intempéries da época, os abusos, as rivalidades, as tiranias. Ele foi um verdadeiro exemplo de obreiro em tempos difíceis, aleluia. Um obreiro exemplar. Ele ficou como paradigma, como exemplo, como modelo. Ele era um espelho para bons obreiros. O seu modo de viver era um modo atrativo, um modo exemplar. Ele vivia para Cristo, em detrimento dos prazeres desta vida. Certa feita, ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O seu modo de viver se tornou um exemplo para a sociedade cristã. Intenção, fé e longanimidade e amor. Isso aqui fala da tolerância, uma fé viva que objetiva valores espirituais, suportando. A palavra longanimidade aqui fala de tolerância, por amor àqueles que são faltosos. Ele era um obreiro, um apóstolo que bradou no capítulo 13 de 1 aos Coríntios: se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu falasse as línguas mais eruditas, se eu tivesse os dons mais preciosos, se não tivesse amor, seria como o metal que sou, como cinquetine, sem sentido algum. Longânimo, tolerante. Tolerância é suportar os fracos na fé, por amor a Cristo. Então, Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis, um obreiro exemplar, modo de viver como modelo. Intenção. A sua intenção não era promover a si próprio, mas era promover o Evangelho de Cristo. Ele tinha como intuito promover o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, propagar a palavra sacrossanta do Senhor, para arrebatar das garras da humanidade o povo que vivia estribado em religiões que não levavam a nada. Aleluia. Ele tem um prazer, uma intenção de encaminhar as pessoas, de orientar as pessoas, andando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. No terceiro ponto, o ensino da palavra de Deus nos tempos difíceis. Aqui ele vai bradar sobre o valor do ensino bíblico, combater o espírito do anticristo com a palavra de Deus e seus referenciais éticos. O valor do ensino bíblico. A Bíblia é o código número 1 de conceitos éticos. Mesmo o Hammurabi, que foi o mais antigo código, ele se baseia em princípios bíblicos, na Bíblia Sagrada. O ensino da palavra de Deus é indispensável para se ter uma vida bem orientada espiritualmente nos tempos difíceis, nos tempos trabalhosos.
Só a Bíblia Sagrada pode nortear o caminho que aporta nas regiões celestiais. A palavra encaminha a senda que nós devemos trilhar, combatendo o espírito do anticristo com a palavra de Deus. O espírito que é contrário a Cristo, o espírito que se rivaliza a Cristo, o espírito que não quer que o evangelho seja propagado, que as pessoas trilhem o caminho correto, que tenham uma vida saudável e que possam um dia estar morando com o Senhor. E a palavra combate. A palavra é a arma que combate o espírito do anticristo. É a espada do espírito. É a arma de ataque. É a arma que pode combater, que pode jogar por terra os valores do espírito do anticristo. E aqui, nesse ponto, nós temos subpontos: o relativismo e leis infames. O relativismo, vamos pegar essa palavra e tentar traduzir para entendermos o que o apóstolo está querendo dizer nesse terceiro capítulo da sua segunda carta a Timóteo, e o comentarista da lição está tentando traduzir. Em nome do relativismo, do pluralismo. Relativismo é a ideia de que não podemos julgar outras sociedades com base nos nossos valores próprios. O relativismo. E o pluralismo é o reconhecimento da diversidade, da multiplicidade de fatores. Hoje, em nome desse falso relativismo, se incentiva o comportamento de ter complacência com as pessoas, mesmo procedendo de forma errada, prejudicial à sociedade. Mesmo os maiores monstros que assombram a sociedade devem ser respeitados em nome desse relativismo e das pluralidades, que os valores um complementa o outro. Não se pode predicar a palavra. A palavra é a dona da verdade, a palavra bíblica. Mas existem leis infames hoje que tentam abortar a palavra, a prédica. E aqueles que pregam a Bíblia Sagrada são cerceados, são penalizados em nome da lei. Leis infames como leis do aborto, leis do homossexualismo, que patrocinam comportamentos de homossexuais. Hoje não se pode pregar a palavra genuína de Romanos, porque podemos ter um desfecho infeliz diante da lei e pararmos no tribunal. Leis infames, leis que estão se rivalizando com a genuinidade da palavra, da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus aqui no ponto 3 e seus referenciais éticos. O código número 1 da Terra de ética, a Bíblia, que aponta para um caminho saudável, respeitoso, o caminho da moral, da ética, dos bons comportamentos, dos valores que nos encaminham bem na sociedade, são nomeados pela palavra, pela Bíblia. Embora o homem tente inventar filosofias, maneiras supostamente corretas, mas nenhum deste comportamento ou destes encaminhamentos poderão suplantar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Meus caríssimos ouvintes, aqueles que estão acessando estes vídeos, quando nós estamos comentando a revista da Escola Bíblica Dominical, as várias lições, nós agradecemos por estar acessando e absorvendo conhecimentos, aos líderes religiosos,
aos professores de escola dominical, aos alunos, todos aqueles que estão buscando conhecimento para alargar as fronteiras e repassar aqueles que estão audíveis, nós agradecemos. Que Deus possa nos orientar em tempos trabalhosos, que nós possamos ser exemplo e que possamos nos orientar pela palavra de Deus nesses tempos difíceis. Quando o gnosticismo tenta avassalar as mentes, eclipsando as visões na área espiritual. Quando o relativismo e o pluralismo de ideias tentam nos deixar à penumbra de um conhecimento mais acurado da vontade de Deus na palavra, nós precisamos nos comportar bem e olharmos os referenciais éticos da palavra. Vamos aqui para a nossa reflexão sobre as questões. Paulo inicia o capítulo 3 falando a respeito de qual assunto? Fala a respeito da extrema corrupção nos últimos dias. O termo últimos dias se refere somente aos tempos escatológicos? Resposta, não somente, mas aos ataques gnósticos. Quais as características principais dos falsos mestres? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, etc. Segunda lição, qual era o verdadeiro propósito de Paulo? Promover o Evangelho de Cristo. Quais os instrumentos utilizados por Satanás nesses últimos dias? O relativismo e leis infames. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor.